aqui avaliar vocês. Então, as alternativas de trabalho em enfermagem, né? Como eu estava dizendo para vocês, a nossa disciplina é Relações Humanas no Trabalho. Então, a gente já viu toda aquela parte humana, né? Humana, entre aspas, porque tudo na enfermagem é humano, não tem como não ser. Mas a gente já viu toda aquela parte mais teórica de comunicação, de liderança, de resolução de conflito. Agora a gente vai ver, na prática, o que influencia nessas nossas relações no trabalho, tá bom? Então, agora a gente vai iniciar as formas de trabalho, como é que a equipe de enfermagem trabalha, quais são as formas de contratação. Hoje e amanhã a gente vai falar de carga horária, de salário, de como isso influencia na nossa saúde enquanto trabalhador, tá certo? Então, a gente vai dando continuidade com esse assunto para a gente encerrar a disciplina na segunda-feira, tá bom? Deixa eu colocar aqui o slide para vocês verem. Só um minuto, deixa eu compartilhar aqui a tela com vocês. Vocês querem perguntar alguma coisa? Vocês têm alguma dúvida com relação ao que eu falei? Ele que está entrando agora. Alguém tem alguma dúvida? Por enquanto, não. Por enquanto, não, né? Pronto. Então, se vocês tiverem alguma dúvida, vocês me falem, tá bom? Ok. Todo mundo aqui. Deixa eu só ver se alguém está me chamando. Não. É porque aparece. Eu sempre tenho medo de chamar. Tu vai mandar esse slide, né? Tu vai enviar pra gente, né? Esse slide. Vou mandar. É porque hoje foi tão corrido que eu nem mandei. Eu sempre mando no início, né? Foi tão corrido que passou pelo sentido. Mas tem nada não. Acontece. Não! Não? Depois da aula, tu envia. Pronto. Uma boa. Pronto, tá bom, então. Assim que terminar, eu mando para vocês. E aí, gente, o título da nossa aula, né? Alternativas e meio de trabalho em saúde na enfermagem. Se vocês tiverem alguma contribuição, alguma dúvida, vocês podem me interromper, tá bom? Deixa eu só pedir para vocês desligarem o microfone, só enquanto eu estiver falando, porque senão eu fico ouvindo uns barulhinhos aqui. Mas, assim, se vocês quiserem falar, para eu não estar falando sozinha, é só vocês me interromperem, viu? Não tem problema, não. Então, assim, eu fiz aqui só um roteirozinho para a gente entender do que a gente vai falar, tá bom? Então, primeiro a gente vai falar da enfermagem enquanto profissão, né? E aí a gente vai falar de números mesmo, quem nós somos. Eu trouxe até essa pergunta para a gente refletir, né? Quem nós somos? Fazer um balanço do cenário nacional, estadual, municipal. Falar das alternativas de trabalho, que são as formas de trabalho hoje em dia. Então, trabalho formal, trabalho informal, cooperativa, trabalhador temporário, trabalhador autônomo. E aí a gente vai trazer a definição de cada um e relacionar isso com os direitos e deveres do profissional de enfermagem, que a gente vai falar de direitos e deveres mais especificamente amanhã, tá bom? Então, vamos iniciar. Vocês estão vendo que é uma aula curta. Acho que não dá para ver aí, não. Mas é uma aula curtinha, uma aula de 12 slides só, como eu digo para vocês. Esse conteúdo não é um conteúdo teoricamente extenso, né? Não é algo que a gente precise se aprofundar e tem muita coisa para aprender, tem nomes e definições, não. Mas é um conteúdo que, se a gente for discutir, a gente leva a tarde ou o resto da vida todinha aqui discutindo sobre isso, tá bom? Porque é algo que, de fato, é a nossa prática e é importante para a gente refletir, tá? E aí eu iniciei com a pergunta, quem nós somos? Né? Quando a gente fala de equipe de enfermagem, a gente está falando de quem? Quem nós somos enquanto profissionais. Então, eu trouxe aqui para vocês uma afirmativa que eu acho que pouca gente sabe, mas nós somos a maior categoria de saúde organizada do Brasil. Então, o nosso total de profissionais é o total, a categoria, perdão, que tem a maior quantidade de profissionais que estão cadastrados no Conselho de todo o Brasil. Tá? A gente tem um total de 2.305.000 profissionais. E aí eu trouxe esse número para vocês terem uma noção, né, de quem nós somos, né, do que a gente está falando. A gente não está falando de uma categoria profissional esquecida, que ninguém conhece, que ninguém nunca ouviu falar, né? Tipo, às vezes a gente tem dúvidas sobre o funcionamento, como é que funciona a terapia ocupacional, por exemplo, né? Que é algo que a gente não tem muito profissional na nossa realidade. Mas quando a gente fala de enfermagem, de técnico, de enfermeiro, de obstetriz, de parteira, a gente sabe do que a gente está falando.
Porque a gente está falando de uma profissão milenar, né? Hoje, dia 12 de maio, é comemorado o Dia do Enfermeiro. Inclusive, aceito os parabéns, aceito o chocolate. Se vocês quiserem me dar depois, né? Quando a quarentena acabar, enfim. Hoje a gente comemora o Dia Internacional do Enfermeiro, né? Porque é o nascimento de Florence. Vocês já ouviram falar de Florence, da nossa amiga Florence? Liguem o microfone para ouvir vocês. Vocês já ouviram falar de Florence Nightingale? Eu não. Nazaré falou citou muito ela. Ela citou muito, né? Bastante. Pronto. Florence foi uma mocinha lá da Inglaterra, se eu não me engano. Eu não vou lembrar agora. Na verdade, ela é a matriarca da enfermagem, né? Ela que fundou a enfermagem. Ela foi a primeira enfermeira do mundo, né? Então, ela começou durante a guerra. Ela era de família muito rica. E aí ela fugia de casa para ir cuidar dos soldados na guerra, né? Para tratar as feridas, os ferimentos, enfim. E aí foi ela que fundou a enfermagem. Aqui no Brasil, a gente tem outra fundadora, que é a Ana Nery, né? Que foi a primeira enfermeira brasileira. No mundo, a gente tem a Florence. E aí a gente comemora o dia 12, porque foi o dia do nascimento da Florence, tá? 12 de maio. E aí mas vocês viram que o símbolo da enfermagem é uma lâmpada, né? Não é o quê? É uma lâmpada. Vocês perceberam que o símbolo da enfermagem é uma lâmpada? Vocês viram em alguma farda de vocês? Era para ter colocado aqui, mas nem coloquei. Aquela lâmpada ali é a lamparinazinha que Florence usava quando ela ia tratar dos doentes, né? Porque não tinha luz naquela época. E aí ela levava uma lamparina, e aí era como se a lamparina fosse um instrumento de trabalho dela, e ficou conhecido como o símbolo da enfermagem, tá? Tanto dos enfermeiros como do técnico de enfermagem. Vocês vão ver que eu vou falar a enfermagem no geral, tá bom? Eu não vou especificar enquanto profissão, não. Talvez em alguns momentos. E aí eu trouxe esses dados para vocês, ó, na tabelinha. No Ceará, esses dados eu tirei do site do COFEM. Vocês sabem o que é o COFEM? Vocês já ouviram falar em COFEM, COREM? Alguém já ouviu falar? O COREM é o Conselho Regional de Enfermagem, né, do Ceará. E o COFEM é o Conselho Federal de Enfermagem. Então, o COFEM, ele atua na enfermagem a nível nacional, enquanto que o COREM, ele atua a nível estadual, tá? É importante que vocês já tenham conhecimento, já tenham uma certa proximidade com esses termos, porque é esses órgãos que vocês vão recorrer, tanto para tirar carteirinha, para se cadastrar, quando vocês quiserem reivindicar alguma coisa, fazer alguma denúncia, tá bom? Então, tudo vocês vão recorrer ao COREM, que é o Conselho Regional de Enfermagem, tá? Esses dados eu tirei do site do COFEM, são dados que eles são atualizados todos os meses. Esses dados são do mês de abril, porque do mês de maio eles ainda não fizeram, né? No mês de abril, no Ceará, a gente tinha um total de 42.829 técnicos de enfermagem. E a gente tem um total no Ceará, juntando enfermeiro, técnico e obstetrícia, a gente tem um total de 78.349 profissionais. Gente, 78 mil é muita gente. Eu não sei se vocês têm dimensão disso, mas é muita gente, é muito profissional. E no Brasil, a gente tem 1.320.000 técnicos e no geral, 2.305.946 profissionais de enfermagem, incluindo enfermeiros, técnicos e obstetrizes, tá? 2 milhões de pessoas, é muito? O que vocês acham? Quase nada. É quase nada, né? É quase Cariús. Cariús é um negócio assim, é uma capital. Metrópole, minha filha. Você... Claramente. Gente, então assim, ó, é muita gente, né? É muito maior do que muitos países europeus, por exemplo, né? Porque os países europeus são muito pequenininhos. O Brasil é porque o Brasil é desmantelado até no tamanho, né? É um país de tamanho continental. Então, eu trouxe alguns questionamentos para a gente pensar, para a gente refletir, tá bom? O primeiro é: você acredita que o mercado de trabalho consegue abarcar essa quantidade de profissionais? O que vocês acham? A gente está falando de 2.300.000 profissionais. Vocês acreditam que a gente tem mercado de trabalho para esses profissionais? Eu acredito que sim. Acredito que sim, Damires. Alguém mais?
Kelly, Eu quero uma. Deliane. O que vocês acham? Você acredita que o mercado de trabalho consegue abarcar essa quantidade de profissionais? Deixa eu ver. Você acredita que... Tô vendo alguém lendo. Tô vendo, não, tô ouvindo, né? Que hoje vocês estão na escuridão. Gente, eu acho, é uma opinião pessoal, tá? Não é nada que eu tirei de nenhum site, de nenhum estudo, não. Eu acho que tem. O mercado de trabalho tem capacidade de abarcar, né? Mas aí o que acontece? Principalmente o SUS, né? A gente está falando de um país de tamanho continental, como eu falei para vocês. O SUS, ele é imenso, né? Ele é imenso na sua totalidade. Não quer dizer que ele chegue a todos os locais do Brasil e que ele funcione da mesma forma em todos os lugares, porque ele não funciona. No sul, aliás, desculpa, na região sul, o SUS ele funciona de maneira muito mais efetiva. Se a gente for ler e ver na prática, olhar alguns jornais, isso é fato, né? Porque a realidade de lá é diferente da realidade do Norte-Nordeste, por exemplo. É diferente também da realidade do Sudeste, né? Então, assim, é um país imenso e com um sistema de saúde igualmente imenso, tá? A gente está falando de um sistema que é universal. Então, na teoria, ele deveria abranger todo o território e abarcar todas as pessoas na sua integralidade, tá bom? Na prática, isso acontece? Não, isso não acontece. E aí a gente vai trazendo também outros elementos a essas questões, né? Por que tem tantos profissionais da enfermagem desempregados? O que vocês acham? Vocês concordam comigo que existem muitos profissionais desempregados? Vocês concordam? Sim, muitos. Sim. Muito. Pronto. E por que vocês acham que está acontecendo? Vocês têm alguma teoria assim para isso? Por que vocês acham que acontece? Se a gente concorda que o mercado de trabalho ele abrange esses profissionais, ele cabe, digamos assim. Uma distribuição econômica. Mas em que sentido, Tamires? Mas em que sentido? Porque o SUS em si, ele dá para ele suprir, dá para ele abranger bem, mas não dá. Temos que ser sinceros que a economia do país é irregular. Sim. As redes particulares também, eles diminuem a quantidade de funcionários para eles terem uma renda maior. Também temos que ter essa consciência. E nem todo mundo tem condição de pagar um técnico. Por exemplo, o cuidador, né? Um cuidador de idoso. O ideal é que seja um técnico, mas nem todo mundo tem essa condição. Exatamente. Entendeu? Exatamente. Então, assim, se constrange em querer contratar uma pessoa que tenha qualificação por não ter condição de pagar aquele valor, né, que é o ideal, entendeu? E por causa disso, muitos técnicos acabam ficando desempregados, que aceitaria até um valor a menos para poder ter um ganho. Mas só o fato de ter o nome técnico deixa a pessoa até constrangida de chamar para ganhar pouco. Por mais que a gente até empresas enormes ganhem pouco. É a realidade do nosso país. Sim, exatamente. Tu disse alguma coisa, Kelly? Não, que eu concordo com a Tamires. Tá. Eu também concordo, né? A gente há de concordar aqui. O nosso sistema de trabalho, né? O nosso sistema econômico, na verdade, a gente está falando de sistema econômico como um todo. E aí a gente vai entrar também nessa questão da economia, falar um pouquinho do capitalismo, né? De uma forma muito superficial, gente, pelo amor de Deus. Tem arcabouço teórico para a gente ficar aqui discutindo e filosofando esse negócio, apesar de ser bom fazer isso. Mas, assim, a gente está falando da nossa realidade. Então, sempre quando eu trago uma questão assim, eu trago para a nossa realidade, para a realidade de vocês, enquanto pessoas, trabalhadoras, estudantes, mulheres que estão tentando fazer algo de diferente na vida, né? De se qualificar, como a Tamires falou, tá? Então, assim, a gente entende que esse sistema econômico capitalista, ele, de fato, nós vamos ver isso daqui a pouquinho,
ele precarizou o trabalho, né? A mão de obra. E aí, claro que se a gente tem uma mão de obra mais barata, como a mão de obra do cuidador, é óbvio que não vai querer pagar por uma mão de obra mais cara, mesmo que ela seja qualificada. Isso é um pensamento econômico capitalista que a gente aprendeu desde criança, que a gente reproduz, porque nós vivemos em uma sociedade capitalista, né? Entendemos isso, né? Só que aí a gente precisa, em contrapartida, entender também como isso afeta no nosso profissional, né? Na nossa carreira, naquilo que a gente está construindo aqui, né? Estamos às 2h da tarde, no meio de uma quarentena, né? No meio de uma pandemia, que a gente também vai falar sobre isso, que está atingindo diretamente os profissionais da enfermagem, que está, inclusive, dando muita visibilidade, né, aos profissionais da questão. E a gente podia estar dormindo. Alguém o áudio de alguém está interferindo aí. Enfim, a gente podia estar dormindo, a gente podia estar fazendo outra coisa, né? Mas a gente está aqui discutindo capitalismo em plena 2h da tarde. Então é porque a gente quer entender e aprender alguma coisa, a gente quer ganhar com isso, mas em contrapartida a gente quer principalmente contribuir, dar um retorno para a sociedade, dar um retorno para as pessoas, servir, cuidar do outro. Cuidar é um ato político, né? Eu vi isso ontem, eu achei incrível, compartilhei de um amigo meu, e aí ele colocou, cuidar é um ato político, mas também é técnico, né? Também é um ato de amor, também é um ato de doação. Então, assim, a gente precisa ter uma postura crítica com relação a isso. E essa aula de hoje, ela é uma aula que é o tempo todo de confronto, né? Não é um confronto no sentido ruim da palavra, não, é no sentido bom. E no sentido de provocação também. Pronto, essas duas palavras que eu quero usar hoje para vocês. Confronto e provocação, tá? Provocar para que vocês se sintam incomodadas a pensar realmente sobre isso. Então, concordo com a Tamires quando ela fala que mão de obra... Vixe, alguém está chamando. Ah, Solange, gente. Deixa eu só ver se ela quer dar algum recado para vocês, tá? Vamos dar uma pausa aqui. Deixa eu ver se deu certo. Aceita ela. Quando é na Solange, você pode me ensinar a fazer papinhos? Solange. Ensinar a fazer papinhos. Quando a mamãe terminar de estudar, a mamãe te ajuda a fazer. Não sei o que, mas a mamãe te ajuda. Será que ela está me ouvindo? Você me ensina, mãe? Eu não Solange. sei. Porque na Amandinha é muito difícil de fazer, muito. Ei, Sol, tá me ouvindo? Boa tarde. Eu não sei se ela tá me ouvindo. Ela tá O com o microfone dela tá desligado. desligado. Solange. Mas aí, o microfone desligado, ela escuta, só que ela só não fala. Eu acho que é assim. Talvez esteja travando a internet dela. Tá, vou esperar ela chamar. Vamos continuar. Se ela quiser dar algum recado, ela avisa. Eu acredito que ela vai querer dar um recadinho para vocês, tá bom? Deixa a gente voltar aqui. Pronto, gente. Então assim, esse é o primeiro questionamento que eu queria trazer para vocês, né? E aí, em contrapartida, Tamires, quando a gente fala também dessa questão econômica, né? Tem vaga para todo mundo. Só que aí o sistema quer pagar uma mão de obra barata. A gente lembra... Deixa eu só... com o que Tamires falou, certo? Sim, na questão econômica. E o que a gente vivencia muito isso do profissional... ter muitos profissionais sem emprego, é onde entra o lado político, que eu já trabalho na saúde e vejo a questão tem técnicos ou enfermeiros que trabalham no Quixelô, um só enfermeiro, certo? Dá plantão no Quixelô, dá plantão no ICO, dá plantão no SAMU e no hospital regional. Então, aquele profissional que ele é apontado pelo político, enquanto tem outros que precisam e ficam desempregados sem uma condição de trabalho. Sim, exatamente. Isso a gente vivencia aqui na nossa cidade. Que a maioria deles, eles não visam o profissional pela capacidade. E sim, eu vou apontar
você que é o meu eleitor, e essa é a nossa história, Sim. que a gente vivencia. Gente, e isso é tão natural, né, que a gente não estranha mais, não causa mais nenhum estranhamento, né? A gente chama até de QI, de quem indique, né? Então, tendo quem indique, você tem um emprego. Eu tenho colegas de aula que são extremamente inteligentes e capacitadas e passaram mais de 2 anos desempregadas, assim. Com certeza. Então, é algo que, às vezes, eu ficava pensando, meu Deus, o que está acontecendo? E a gente só consegue entender o que está acontecendo quando a gente vai estudar mais a fundo. Então, eu trouxe alguns vídeos para vocês hoje, só 2, na verdade, né? Um pouquinho maior, que a gente vai ver no final, que é do professor Carlos Rossi, se eu não me engano. Não concordo com tudo que ele fala, não, tá, gente? Nenhuma verdade é absoluta, mas eu trouxe porque eu achei interessante o questionamento que ele levantou. E eu trouxe também esse vídeo pequenininho do Drauzio Varela, que aí eu concordo com tudo que ele fala. Eu realmente acho que o Drauzio, ele traz uma verdade que é muito próxima da nossa realidade, então abraço, assim, tudo que ele fala de uma forma muito firme, porque eu acho que ele entende de saúde pública como poucas pessoas entendem. Esse vídeo que eu trouxe, ele é muito curtinho, mas eu vou trazer para vocês, mandar para o grupo, inclusive, me lembrem, um vídeo que é um pouquinho maior, que é uma entrevista dele, falando sobre o SUS, de forma geral. Eu acho que todo profissional da saúde precisa assistir aquele vídeo para a gente entender de forma mais aprofundada qual é a crise que o SUS vive hoje, tá? Que é para quando a gente falar assim, eu defendo o SUS, a gente entender e saber de verdade o que você está defendendo. Saber que a gente defende um projeto democrático, que foi conquistado através de muita luta. Não, meu amor. E aí, quando a gente fala assim, o SUS não presta, a gente tem arcabouço teórico para explicar, entender por que a gente está dizendo que o SUS não presta, né? Não dá para dizer só que não presta porque não marca exame e dizer que defende o SUS porque acha que é bonitinho defender o SUS, tá bom? A gente precisa aprofundar um pouquinho mais essas questões, porque, de fato, ou a gente vai trabalhar no SUS, ou já trabalhou, ou vai passar um tempo, ou vai estagiar. Aqui não é uma forma, a gente vai passar pelo serviço público, tá bom? Vamos para a segunda pergunta. Como você visualiza essa qualificação profissional na enfermagem? Pronto. Aqui a gente já entra num ponto um pouquinho mais crítico dessa discussão. Muita Que é um ponto que fala de educação. Gente, como é que vocês visualizam a qualificação profissional? Essa educação na enfermagem, essa formação profissional. O que vocês acham? Não, meu amor, mamãe está assistindo aula. Como é o nome dela, Tamires? Ana Maria. Ana Maria. Ai, meu Deus, ela é muito fofa. Ana Maria das banheiras. Das Né, das piscinas improvisadas. Mulher, assim, eu vejo essa qualificação profissional, eu acredito, essencial. Né? Eu vejo muito, assim, questão da qualificação. Eu já vi muito negligenciado, não vou mentir, tá? Já vi muito casos de negligências de instituição mesmo. E eu acho essencial tanto o profissional buscar sua qualificação, querer aprimorar em tudo, como as instituições têm a obrigação de trazer isso, né? Porque se você está buscando e se você oferece e a pessoa te procura, é porque acha que você é capaz de dar essa instrução necessária, né? Sim. E, querendo ou não, a gente lida todo dia com a vida de alguém. Então, se a gente não é capacitado para aquilo, como é que você vai botar em risco a vida do outro? Né? É uma profissão muito, muito voltada a isso. Não é só o cuidar. Né? Sim. Não é só de estar ali, não é só dar uma medicação. Você está com uma pessoa importante para alguém. Né?
É uma profissão que precisa de qualificação profissional, conhecimento e humanização é essencial também. Exatamente, exatamente. Então, Dos homossexuais, nunca um homem que é enfermeiro, que se dedica a essa profissão, é considerado praticamente homem mesmo. É difícil. sim, exatamente. Quando uma diz logo, é afeminado, com certeza. Com certeza é afeminado. Para ser enfermeiro tem que ser afeminado. E não é. É questão de... Inclusive, eu tenho muitos amigos, né, que enfim, são noivos, casados, que são enfermeiros, que são excelentes profissionais. E aí a gente sempre... Eu tenho um grande amigo. A gente é o tempo todo lutando, né, para desconstruir isso e desconstruir toda essa visão, né? Desconstruir essa visão de que a enfermagem é uma profissão matriarcal, porque, de fato, o cuidado é um cuidado materno, né? A gente entende isso. Mas a gente entende também que existem outras pessoas de outros sexos, de outras orientações sexuais, que podem ser enfermeiros e que está tudo bem, porque esse cuidado ele também é universal. Lembrem que cuidar é um ato político. Lembrem disso, tá bom? E aí a gente consegue entender todo o resto, tá? E aí, além disso, de todas essas questões que eu falei para vocês, ainda tem essa questão da qualificação, né? É um curso que foi se espalhando, digamos assim, né? As universidades viram que era traz retorno. Havia retorno, porque em todo lugar existe SUS, existe um hospital, nem que seja de pequeno porte, existe unidade básica de saúde. Então, é preciso que haja um enfermeiro, um técnico de enfermagem, um auxiliar. Então, assim, foi vendo que havia um retorno, né? Que as pessoas realmente queriam fazer parte daquilo, e aí se tornou essa bagunça que é hoje, porque, gente, é uma bagunça, né? Falar de educação hoje dentro da enfermagem, de formação profissional, é falar de bagunça, de você tentar resolver um negócio que, às vezes, talvez não tenha nem solução. Mas eu acho que tem. O que falta é um pouquinho mais de boa vontade e de tirar o pé no bucho e fazer o que tem que fazer, né? Então, assim, vamos para o terceiro questionamento. Na sua opinião, quais os desafios com relação à empregabilidade precisam ser superados? O que vocês acham? Quais são os desafios que a gente precisa superar com relação à empregabilidade? Talvez para resolver esse problema, assim, da falta de emprego, do excesso de profissional. O que vocês acham? Olha, seguindo a teoria de todo mal vem para o bem, até que o coronavírus... É sério, verdade. Até que o coronavírus veio para trazer uma visibilidade para a categoria, certo? Uhum. E mostra também, está mostrando muito também a questão do desprezo mesmo perante, vamos dizer, dos políticos, da economia para esse profissional. Então, eu acredito que também vai ser um período que vai trazer mudanças, né? Pois é. Pode falar. E assim, questão dos desafios é uma questão diária, é qualquer categoria, principalmente a nossa, tem que ser superado tudo, tudo. Né? Não é uma profissão conhecida. Não tem que superar tudo. Gente, ó, até para a gente conseguir um curso adequado, é difícil. Sim, é verdade. Vai, fala. Eu queria ser mais otimista. Assim, eu queria ser tão otimista quanto você ou até mais, sabe? Mas eu converso muito, eu tenho uns amigos que são muito críticos e eu tenho um especial que, conversando com ele sobre essa aula de hoje, ele me mandou milhões de áudios e é muito engraçado. E hoje, até para desejar feliz dia do enfermeiro, ele fez uma crítica aqui imensa ao processo de contratação aí em Fortaleza, aí botou no final. Mas é isso, né? Feliz dia do enfermeiro. Então assim, eu por conversar muito com ele, aí eu acabo sendo um pouco otimista. E eu estava dizendo a ele, eu falei assim, amigo, pelo amor de Deus, será que a gente sai... Se a gente não sair mais reconhecido dessa, se a gente não conquistar nada enquanto categoria profissional, eu acho que a gente não conquista mais nunca.
E aí ele falou assim, eu acho que a gente não vai conquistar mais. Porque assim, ele realmente acha que não é reconhecido. Eu vou dar uma saidinha, volto já, viu? Tá. Mas aí estou com outras pessoas, né? Estou com Cris, Sim. Berliane tá Oi? também, né? Pronto, Sim. Micaele tá aí. Então, assim, gente, ele acha, de fato, que não vai acontecer essa valorização profissional por conta do coronavírus. É claro, o que está acontecendo? Está acontecendo uma visibilidade maior. Isso é inegável, né? O Fantástico, todo final de semana, está falando de melhores condições de trabalho, de como é que a enfermagem está encarando isso, como os nossos profissionais estão morrendo, o que falta no SUS, o que falta, enfim. E isso está sendo dito, está sendo noticiado todo dia, né? Mas isso não significa que seja um reconhecimento, sabe? Bater palma é importante a galera batendo palma, eu acho bonito, assim, eu fico até emocionada, olha, estão reconhecendo o meu trabalho, ok, é importante. Gente, mas existem coisas muito mais importantes do que bater palma, né? A gente existe aí há quanto tempo? Desde 1500, como eu falei para vocês, né? O trabalho dos padres jesuítas que cuidavam, os curandeiros e tal, eles já faziam um trabalho que é um trabalho de um enfermeiro, de um técnico de enfermagem, e a gente existe desde sempre. E assim, precisa vir uma pandemia para que as pessoas percebam que a gente está adoecido no hospital, que a gente precisa de condições mínimas de trabalho, que a gente precisa se proteger, que a gente precisa cuidar da saúde. E tem coisas que eles não falam, que é exatamente o que a gente vai falar na aula de hoje. Eles não falam de contratação. Quando a presidente do Corém, daqui do Ceará, foi para o Fantástico, eu fiquei ansiosa, porque eu realmente imaginei que ela ia jogar o negócio no ventilador. Mas ela não jogou, ela falou o que era esperado que ela falasse, né? Das nossas necessidades enquanto categoria profissional. Mas ela não falou, por exemplo, das formas de contratação que estão acontecendo aqui no Ceará, de como a gente não tem absolutamente nenhum direito trabalhista, de como o princípio da mais-valia, que é aquele que vai chamando, eu vou te oferecer R$ 1.500, vou te pagar um salário de R$ 1.500, um profissional com graduação. Se tu não quiser, não tem nada não, tem um ali que vem por 1.000. Com certeza. Aí, tipo assim, aí não visa o profissional. Sim. E pensa primeiro na economia. Exatamente. De dizer. Foi bem ontem, estava a polêmica limitando o enfermeiro que não podia fazer isso, não podia fazer aquilo, não foi isso? Eu não vi, Derliane. Foi, tem até uma amiga minha que ela é concursada no ICO, ela estava arrasada sobre uma polêmica que o enfermeiro tinha, limitando o enfermeiro, que na verdade o enfermeiro ele está à frente de tudo. Que a gente que trabalha nessa área da saúde, tem casos, se não acontecer casos graves, acontece do médico dormir a noite inteira e os enfermeiros lá batendo de frente com as pequenas coisas, até medicação, eles medicam lá da cama, como é o estado do paciente? Não, o paciente chegou assim, não, faça isso, nem levantar da cama, levanta. Arriscando o seu conselho profissional, né? Arriscando a sua Com certeza. Porque se acontecer alguma coisa, a gente sabe que a corda tora para o lado mais fraco, gente. Com certeza, a gente vivencia isso, porque a gente trabalha na saúde e a gente vê isso. Você fica assim, gente, será que isso está acontecendo? Eu não acredito, não. Desse jeito. Exatamente. Deixa eu passar esse vídeo do Drauzio para vocês, ele é rapidinho. Deixa eu colocar aqui. Vixe, alguém tinha falado alguma coisa no grupo. Eu acho que é com relação à internet. A Kelly está dizendo que a internet está caindo. Deixa eu carregar aqui, gente. Que a internet aqui também não está muito boa, não. Aqui. Vou diminuir para vocês verem. Tá carregando, tá dando para ver que tá carregando? Sim, eu estou vendo que está carregando. Não abriu ainda, mas... Tá.
tem um outro problema sério, que é esse aqui. A enfermagem no Brasil é subutilizada. Gente, vocês estão ouvindo? Dá para ouvir o áudio? Tá baixinho. Tá baixinho? Deixa eu aumentar. Sério que é esse aqui, olha. A enfermagem no Brasil é subutilizada. Legal. O curso superior fazem 4 anos. E muitas vezes nos hospitais são tratadas como subalternas que devem obediência aos médicos. E, na verdade, muitas delas conhecem mais medicina e sabem cuidar de doentes muito mais do que os médicos que lhes dão ordem. Isso mesmo. O problema é grave, gravíssimo, que não interessa aos enfermeiros. Quem dá padrão de atendimento em hospital, nos postos de saúde, é a enfermagem, não é o médico. Eu passo para ver um doente 15 minutos e vou embora. Quem é que fica lá? O doente reclama, que o doente tem dor, que precisa trocar, que precisa fazer. Quem é que faz isso? São os enfermeiros que fazem, as enfermeiras, que são maioria na profissão. Essa é uma profissão que tem que ser prestigiada, tem que receber incentivos para fazer, porque o padrão de atendimento vem delas. Isso mesmo que a gente vê no dia a dia, sabia? Exatamente. Isso é uma profissão que não é valorizada, no qual é como ele diz, passa lá rapidinho, vai embora, quem fica lá ouvindo as dores do paciente, reclamações e tudo, o enfermeiro. E aí, quando ele fala de enfermeiro, a gente entende também, né, que o técnico de enfermagem... Do modo geral, quando fala assim, do modo geral. Isso, exatamente. Então, assim, eu adoro quando ele diz isso, né, porque ele dá ênfase que é a gente que dá o padrão de qualidade do atendimento, né? Então, esse padrão de qualidade é um padrão de qualidade dado pela enfermagem. Se o atendimento não é bom, se o atendimento não vai bem, gente, isso é muito responsabilidade nossa. E para que a gente faça um bom atendimento, para que a gente trabalhe da forma correta, a gente precisa dessa valorização profissional. E aí, aqui agora, a gente não está falando mais daquelas relações interpessoais que a gente falou até agora, não. A gente está falando de coisas maiores que não estão ao nosso alcance resolver, por exemplo. Como a remuneração, a questão salarial, que a gente vai falar amanhã, né? Então, assim, são N coisas que influenciam, né, nessa qualidade profissional. Sim. Me lembrem de mandar o vídeo dele para o grupo para vocês assistirem, que é muito interessante. Ele é o cara, esse homem. Ele tem uma visão muito pontual. Muito além. E muito pontual sobre o SUS no dia de hoje. É muito interessante. No modo total, ele é gênio. Sim. Ele sabe tudo. Eu acho que não existe essa coisa de você não saber tudo. Eu acho que esse doutor, ele sabe quase tudo. Se existe um tudo, né, Derliana? Ele tá ali bem pertinho de chegar no saber. Com certeza, porque eu adoro o Fantástico, mas cada Fantástico tem um depoimento dele. E ele é muito sábio. Só pela maneira dele falar, ele não pensa, não. Ele abre a boca e diz mesmo. É verdade. Gente, então assim, para a gente dar continuidade, né, com relação às nossas formas de empregabilidade, desculpa. Eu trouxe aqui 4 formas para a gente discutir hoje, tá? E aí a primeira é o emprego formal, quando a gente fala de emprego formal. E a gente já sabe, né, que é aquele emprego que ele nos dá garantias de direitos. Então, a gente está falando daquele emprego que ou ele é carteira assinada, ou ele é um concurso público, tá bom? Que nem eu trouxe aqui para vocês. É aquele que dá garantias para a gente. Como assim, Tarine? Nos garante direitos enquanto classe trabalhadora que somos, né? Todo mundo é classe trabalhadora até que se prova o contrário. Até que você não precise trabalhar para receber, até que você não precise vender o seu tempo e a sua força de trabalho e o seu conhecimento em troca de dinheiro, você é classe trabalhadora. Você pode ter o dinheiro que você tiver, né? Enquanto você continuar vendendo sua força de trabalho, você vai continuar sendo classe trabalhadora. E aí a gente precisa desses direitos garantidos. Então, assim, quando a gente fala de carteira assinada, a gente está falando de um regime contratual, né? Então, a gente está falando de um emprego que ele é formal, porque existe uma formalidade no contrato entre quem está entregando, entre o empregador e o empregado, tá? E aí, esse contrato, ele é baseado nessas regras, que a gente chama de seletista. Então, quando a gente diz que fulano de tal é seletista,
significa que ele segue a CLT, tá? Que é o compilado de leis trabalhistas, se eu não me engano. É alguma coisa assim. Então, ele segue essas regras de leis trabalhistas e esse contrato. Então, a gente está falando de contrato, quando ele é seletista. Quando ele é servidor público, né, ele é estatutário. Então, ele segue um estatuto daquele órgão público. Por exemplo, se eu sou concursada na prefeitura, eu vou seguir, né, o estatuto da prefeitura. Então, as normas, enfim, tudo que tiver lá no estatuto, eu vou ter que seguir enquanto trabalhadora. E tudo que aquele estatuto me garantir de direito, né, eu vou ser a pessoa que vai usufruir daqueles direitos. E quais são esses direitos? Existe uma diferençazinha entre carteira assinada, e eu acho que vocês entendem disso, porque talvez vocês já tenham trabalhado, acho que até Isso, nas duas coisas. nas Isso. duas coisas, né, Derliane? Uhum. Então, vocês sabem disso um pouquinho mais do que eu, né? Porque eu sou quase recém-formada, quase, mas aí eu tive uns 2 anos aí de experiência da residência, só que a residência era em regime de bolsa. Então, o que eu recebia era do governo federal. Então, apesar de ser um emprego formal, né, porque existia a formalidade contratual, né, entre o profissional que ganhava a bolsa e o governo federal, mas não tinha carteira assinada e a gente também não era servidor público, tá? Então, quais são esses direitos que o emprego formal nos garante? Eu coloquei alguns aqui. Plano de carga e carreira, vocês sabem o que é o plano de carga e carreira? Sabe o que é, Derliane? O cargo é o que a gente exerce, né? Na verdade, esse O plano de cargos e carreira é aquele que, quanto mais o profissional se qualifica, mais aumenta a renda financeira dele. Isso, exatamente. Então, se você Meu esposo, que é professor, acabou de dizer que é só no papel. Ah, tá. Entendi. Ô, mulher, mas às vezes não é, não. Você recebe pouquinho, mas você recebe. Mas recebe sim. Mas quanto mais qualificado, Vixe, travou aqui. mais difícil, né, da graduação financeira. Sim, é exatamente isso, Derliane. Por exemplo, às vezes você é concursado como... Vamos dizer que vocês passaram no concurso, né? Passaram no concurso, tem estabilidade. Delirou. Agora você foi delirar, Lilian. Me chamou de otimista quando eu falei do coronavírus. Não, gente, mas a gente precisa ser otimista com relação a isso. Ai, meu Deus, Jesus, socorro. É porque no cenário político que a gente está, falar de concurso público é realmente quase um sonho mesmo. Mas, assim, digamos que vocês sejam concursadas como técnicas de enfermagem, né? E aí vocês concluíram uma graduação, seja ela qual for. Mesmo que vocês não trabalhem como graduadas, vocês vão receber uma porcentagem a mais porque vocês concluíram a graduação. Da mesma forma, isso. Da mesma forma como quem é concursado, um concurso a nível fundamental. Se você tem um nível médio ou um curso técnico, você vai receber um pouquinho a mais, porque você tem um conhecimento a mais, uma especialização a mais, entende? Isso. É basicamente isso. Isso é garantido... Tairine, deixa eu te perguntar. O técnico de enfermagem, ele pode fazer especialização? Mulher, assim, eu desconheço. Eu realmente desconheço. Porque, assim, por exemplo, o técnico pode optar, vamos dizer, na UTI-NEL, entendeu? Sim, entendi. Então, para isso, ele tem que fazer tipo uma especialização, não é isso? Um curso a mais para ir trabalhar. Pois é, Tamires, eu não sei, porque assim, quando a gente fala de especialização, o que é que eu entendo por especialização? Eu entendo como uma pós-graduação, entende? Que é uma especialização que geralmente tem uma carga horária extensa, de mais de 360 horas, então geralmente é de 2 anos. Então, assim, é uma especialização que às vezes é maior do que o próprio curso técnico de enfermagem. Eu não sei se na prática o técnico pode fazer isso. Eu sei que existem cursos que ele pode se especializar e se qualificar profissionalmente.
mas eu não sei se a gente pode chamar isso de pós-graduação ou de especialização. O Entendeu? enfermeiro, como técnico, pós, não. como pós eu sei que é mais para Pode. pós, é porque já tinha a graduação. Mas é assim, a questão da minha dúvida era a questão da Especialização. especializar. Por exemplo, eu sou técnica, mas eu quero me especializar na área de parto ou na área de UTI, entendeu? Uhum. Então, a gente também tem cursos de especialização nessas áreas determinadas que a gente quer trabalhar. Tá. É isso que eu te perguntei. Tá. Eu não vou saber responder isso com certeza agora, mas eu garanto a vocês que eu trago essa resposta amanhã, porque até eu fiquei curiosa para saber, viu? Assim, quando a gente fala de legalmente falando, né? Até eu sei que eu sei que na parte de parto, né, que você falou, de obstetrícia, a obstetrícia é uma pós-graduação, né? Você precisa ter a graduação. Mas para ser parteiro, né? Você só precisa fazer o curso também. Então, você não precisa ter graduação. Então, eu acho que isso é um tipo de especialização também que o técnico pode fazer. Entendeu? É justamente essa parte que eu estava querendo entender. Porque, assim, não tem como um técnico simplesmente, sem ter um curso, ser um atendente de SAMU. É impossível. Isso, não, Tamires, não, mas para isso a gente tem cursos que têm uma carga horária um pouquinho maior e que são cursos que te especializam. Por exemplo, no SAMU a gente tem os cursos de APH, né? A gente tem os cursos de urgência e emergência, que geralmente são de 120 horas por ali, entende? Pronto, né? É isso que eu estava querendo. Porque, querendo ou não, se torna especializações, não é? Sim, exatamente. Exatamente. Não se torna uma pós-graduação. Uma pós-graduação. Não, eu entendo que a pós-graduação é para quem é graduado. Sim. Entendeu? Mas questão de especialização, porque ninguém. É muito difícil uma pessoa dizer assim, eu vou ser técnico e só ser técnico. Né? Só o básico do básico. Sempre a pessoa se identifica em determinada área e quer ir trabalhar. Mas eu acho que cada curso que a gente tem um técnico, aí cada curso que a gente vai fazendo Do jeito que eu anotei, é para somar no currículo, mas e vai especializando mais, não né? tem. Isso, a gente vai adquirindo conhecimentos, certo? Mas aí, Porque Deliane, existe esses cursos Solange mais está no específicos? Tá não. Ela quer entrar? Não. É porque eu queria saber se a conta do Randar é corrente ou poupança, para poder pagar minha mensalidade, para garantir mais um mês de aula. Ah, não, ela não tá no grupo aqui, mas ela tá no grupo do WhatsApp, viu, Tamires? É só tu falar com ela lá. Sim, Deliane, existem uns cursos que eles são mais específicos, como eu tô dizendo, né? Isso, com certeza. Se você quiser de APH, você já pode ser socorrista. Isso. Aí tem de urgência e emergência. Quando você vai trabalhar no SAMU, eu tenho amigos que tinham só o técnico e fizeram esse curso para se especializar para poder entrar no SAMU. Isso, aí tem os cursos também de instrumentação cirúrgica, né? Para quem quer ser instrumentador, que o técnico com certeza. fazer. Então, existe sim esses cursos de especialização. Mas são cursos para você só se especializar mais, para você adquirir mais conhecimentos. Isso, e até também para área, né? Se for o caso, se você quiser trabalhar com aquilo, você vai... Isso, geralmente porque no mercado de trabalho você sempre tem que ter um aprendizado mais além, porque às vezes surge um emprego que pede mais conhecimento, não só de técnico, você tem que ser um instrumentador, você tem que saber trabalhar socorrista, urgência e emergência, então esse tipo de coisa. Exatamente. Gente, então assim, para a gente dar continuidade aqui no slide, meu Deus, como a gente fala meu Deus. Juntou eu, tu e Derliane, mas todas as três tomam água de chocalho. Cristina só observa. Cristina é aquele gatinho que fica na propaganda, eu só observo. Mas Micaele tá ali na escuridão. Micaele tá na escuridão. Micaele tá? Tô vendo não, ela tô só escutando a aula. Ela tá só ouvindo também, ela tá só observando. Observa. Mas é muito bom ficar ouvindo vocês. Ô, Cris. Então, assim, gente, pra gente já ir pertinho de encerrar esse round, né? Que já tá aqui com 5 minutos. Para terminar
benefícios do emprego formal, né? A gente tem também a contribuição da Seguridade Social, que no caso é o INSS, né? Que nesses casos de empregabilidade é garantido também. As férias, 13º e o FGTS, que é o Fundo de Garantia de Tempo de Trabalho, de serviço, né? Então, quem trabalha nessa modalidade de emprego formal é o sonho, né? Mas, assim, todo trabalhador da saúde deveria ter um emprego formal. Gente, a saúde não deveria ser informal, pelo amor de Deus. Não, porque todo mês eles descontam aquele absurdo no nosso contra-cheque, no qual a gente não vê retorno. Se você sai do emprego informal e você sai sem nada, só com o salário do mês. Esse é que é o triste. Exatamente. E aí, no emprego formal, você também ainda tem uma vantagem, que eu coloquei aqui, né? Que é a retaguarda sindical. Então, o que é isso? A gente tem o sindicato que nos representa enquanto trabalhadores, né? Enquanto categoria. E aí, esse sindicato, ele vai lutar pelos nossos direitos. Gente, o sindicato da enfermagem no Ceará, ele é extremamente enfraquecido, vocês não têm noção. Ele é muito enfraquecido, só quem conhece a realidade de Fortaleza sabe. Porque, assim, no Ceará, a gente vai falar sobre isso daqui a pouco, existe um fenômeno chamado cooperativa. E aí, as cooperativas, que não são uma modalidade de emprego formal, elas não garantem nenhum direito aos seus contratados. Claro que existem aqueles direitos porque tem uma lei específica da cooperativa, mas quando a gente fala de cooperativas em saúde, elas não garantem esses direitos básicos, como férias, 13º, e ainda precariza muito o tipo de trabalho de saúde. A gente vai ver isso daqui a pouco, tá bom? Deixa eu ver aqui. 3 minutos, acho que dá para falar um pouquinho de emprego informal. Gente, emprego informal é aquele que é o contrário do emprego formal. Não tem carteira assinada, você não tem estabilidade financeira, você não tem garantias, tá? É aquele emprego que te dá aquele naquele momento. Então, às vezes, trabalhar informalmente, você recebe de acordo com o que você produz, digamos assim, né? Existem trabalhadores informais que trabalham com venda, que tem até empresas abertas, né? Vocês já ouviram falar do MEI, que é o microempreendedor individual? A gente pode abrir um MEI. Vocês sabiam que técnico de enfermagem pode trabalhar de forma autônoma? E aí a gente vai ver isso daqui a pouco, que não é nem autônomo, mas pode trabalhar desde que com a supervisão de um profissional de nível superior, geralmente enfermeiro, né? Mas já existem empresas autônomas, principalmente de enfermeiros que são especialistas em dermatologia, né? Que é uma especialização muito recente da enfermagem, e também estonia curativos, né? Então, os enfermeiros que são especialistas nessa área, eles podem abrir sua empresa. E aí eles podem contratar os técnicos de enfermagem, e isso seria um tipo de trabalho autônomo, tá certo? Seria um tipo de trabalho liberal. Não seria informal. Por que não seria informal? Porque existe uma formalidade, existe uma contratuação, né? Quem vai te contratar vai te oferecer algo em troca, além do salário. Então, vai te dar alguma garantia, tá certo? Talvez assine sua carteira, não sei. Mas, enfim. Então, o trabalho informal é aquele que a carteira de trabalho ela não é assinada. Como eu coloquei aqui, ó, existem empresas e trabalhadores autônomos que atuam na informalidade. Então, existem empresas que são empresas firmadas, né, mas que trabalham na informalidade. O que é isso? Não garantem os direitos dos seus funcionários, entendem? Então, isso também é um tipo de trabalho informal. É tudo que a gente não quer, né? E aí, deixa eu gravar para não esquecer. Naquela hora eu tinha esquecido de gravar, viu? Só Deus aqui. Pronto. Gente, vamos dar continuidade para a gente encerrar esse slide. Vocês viram, minha gente, um slide de 10 slides só. Mas eu falo tanto que nem o homem da cobra. Vocês também não ficam atrás. Mas levo a tarde todinha aqui. Enfim. Quando a gente fala de emprego informal também, eu coloquei esses 2 pontos só para a gente poder, só para provocar vocês também, tá bom? Que fala de precarização do trabalho versus modernidade.
Então, o que é isso? Nos dias de hoje, né? E eu não estou falando só da saúde, não, de forma geral. A gente percebe que a forma de empregabilidade, ela está sendo precarizada, né? E aí a gente volta ao que a gente estava falando lá no início. A questão da economia, do processo capitalista, do princípio da mais-valia, né? Que é aquele princípio que a gente sempre tem alguém para ser contratado, né? Sempre tem alguém desempregado, sempre tem alguém que vai trabalhar mais por menos, ganhando menos, né? Então, assim, sempre, enquanto existir esse sempre, vai existir também a desigualdade social, vai existir a falta de direitos do trabalhador, vai existir a escravidão mesmo. A gente acha que não existe, mas isso no norte e até aqui no Ceará, em alguns lugares, é muito comum, né? É muito comum, é porque a gente não fica sabendo. Mas existem, sim, indústrias que tratam os seus trabalhadores em regime de escravidão, né? Sem nenhum direito, sem condição mínima de trabalho nenhum. E aí eu trouxe esse segundo tópico, que é um tópico, na verdade, criado, né, pelo Renato. Eu não sei se vocês conhecem, ele é deputado federal, acho que sim. E também é professor, né? Ele deu algumas aulas para a gente na residência e o Renato fala muito sobre processo de uberização. O que é isso, né? É o que a gente está vendo hoje em dia. A maioria das pessoas, qualificadas ou não, mas a grande maioria qualificadas, graduadas, com curso de graduação, de pós, estão virando Uber, né? Porque é um tipo de trabalho informal que te garante uma renda por produção. Então, quanto mais você produz, quanto mais corridas você faz, mais você ganha nesse sentido. Mas é um trabalho que não te dá retorno nenhum. Absolutamente nenhum, né? Tanto é que agora, na pandemia, os motoristas conseguiram que a Uber pagasse para eles uma taxa fixa, já que eles não estão conseguindo fazer corrida. E a Uber disse, se for para pagar a taxa, eu prefiro fechar. Eu fico com a empresa, mas eu não pago essa taxa. Entende? Então, é isso que o mercado informal faz com os trabalhadores, né? Agora, eu faço que nesse meu amigo de Fortaleza, a cooperativa, ela não demite, ela rasga o contrato, né? Aliás, ela convida a se retirar, porque às vezes nem contrato você assina, né? Então, não existe essa de demissão, não existe direito trabalhista, não existe o salário do desemprego, né? Seguro-desemprego. Não existe isso, né? E é o que o Renato chama de processo de uberização, que é um processo que está acontecendo, não só, ele usa esse termo não só para os motoristas de Uber, para todas as categorias profissionais que não têm os seus direitos trabalhistas formalizados, né? Quando a gente está falando de trabalho informal. Depois de trabalho informal, vixe, esse aqui é carne de pescoço. A gente vai falar do regime de cooperativa. Andou muito, né? De Conferência Sul. Eu ando, gata. Tá me empurrando, Ara. Conhecidíssima. Né? Somos íntimos. Então, assim, por que eu botei uma foto da Conferência Sul? Porque é uma cooperativa que todo mundo conhece, né? Da nossa realidade. E aí, para explicar para vocês e para fazer essa comparação também, tá? É uma cooperativa que funciona para quem trabalha nela. Por quê? Porque é um regime de trabalho, digamos assim, que pessoas autônomas se reúnem para ter algum lucro e alguma garantia também. Porque as cooperativas, elas têm uma lei, eu coloquei até aqui no slide aqui embaixo. Ó. É a Lei 5.764 de 1971. Ela define a política do cooperativismo e institui o regime jurídico das sociedades cooperativas e dá outras providências. Então, existe cooperativa de tudo, né? Existe a cooperativa dos trabalhadores rurais, existem cooperativas alimentares, existem cooperativas de transporte, como a Compreça Sul, e existem cooperativas na área da saúde. Vocês já ouviram falar das cooperativas na área da saúde? Não. Não? Pronto. Esse é um fenômeno que está mais recente e mais, como é que eu posso dizer? Está mais atualizado, digamos assim. É um fenômeno que está se expandindo mais do que o processo de uberização. É a cooperativa na saúde. Você colocou aqui. Ela é muito fofa. Mas vamos fazer assim. Vamos primeiro entender rapidinho como é que funciona a cooperativa na saúde. Né? Não, mamãe não vai desenhar a cabeça, não. É só a roupa.
Como é que funciona? Vocês estão me Pra ver sua ouvindo? roupa. Sim. Sim. Sim, Como é que funciona a Coprecesul, gente? É assim, existem os direitos garantidos para esses trabalhadores, que são os direitos que estão nessa lei que eu coloquei para vocês aí, né? Mas é uma cooperativa que gera um lucro, né? Todas as cooperativas, elas geram um lucro, mas essas daqui, elas produzem. Então, a Coprecesul, ela produz, ela cobra a taxa de passagem, entende? Então, assim, as cooperativas alimentares, da mesma forma, elas vendem o seu alimento, então elas produzem, elas geram um lucro. é a dona Margarida do papai, é, mãe? Tá? E aí elas funcionam dentro dessa modalidade. Não significa que essas pessoas elas tenham seus direitos garantidos. Por exemplo, às vezes elas não têm carteira assinada, depende muito da cooperativa, né? Eu estou falando de forma geral, tá? Elas não têm carteira assinada, elas não têm CLT, Que é a marca-texto do papai. que são as leis trabalhistas, eles não têm. Mas eles funcionam porque eles geram lucro. E aí eles recebem a partir do lucro que eles geram. Ok, isso ficou entendido, né? Mas e na saúde? Será que isso funciona na saúde? Eu vou dizer a vocês, não funciona. E por que não funciona? Porque na saúde não se gera lucro. A gente está falando de dinheiro público, né? A gente está falando de dinheiro público que sai do nosso bolso, dos nossos impostos, que devem ser revertidos para a saúde, e uma saúde pública, universal. Então, é direito nosso ter acesso a essa saúde, entende? Quando eu coloco uma cooperativa para pagar os trabalhadores, o que eu estou fazendo? Eu estou me isentando de gastar aquela folha de pagamento. Como assim, Thaline? A prefeitura, ela pode ter essa opção, existe essa opção. Ela pode se isentar de gastar com a folha de pagamento e contratar uma empresa para fazer isso. Então, é tipo assim, eu não quero ter trabalho com isso. Não quero ter trabalho com... Enfim, não quero ter trabalho com esses trabalhadores. Então, eu vou contratar uma empresa para fazer isso por mim, tá? É o que a gente chama de terceirização. Quando a gente terceiriza, é isso que a gente faz. A gente contrata uma empresa para fazer aquele trabalho que a gente podia fazer, tá? Aí a gente vai e paga essa empresa, só que essa empresa, né, que é a cooperativa, ela está sendo contratada para poder pagar os profissionais. Então, o que acontece? Ela tira a porcentagem dela do salário desses profissionais. Entendem? É assim que ela se mantém, é assim que ela gera lucro, né? Ela não gera lucro vendendo um serviço a alguém, não. Ela gera lucro tirando do salário do profissional aquele serviço que o profissional oferece, tá? Gente, O profissional paga para trabalhar. Basicamente, é basicamente isso. Deixa eu só pedir para vocês desligarem o microfone só um pouquinho, que eu tô rouca já. Senão eu vou ter que falar mais alto, aí eu vou ficar mais rouca. Mas assim, podem falar quando vocês quiserem, viu? Podem me interromper. É só para eu não perder esse raciocínio. Então, assim, é como se o profissional pagasse para trabalhar, de fato, né? Por quê? Porque além de cobrar, de descontar já na folha o valor do INSS, que agora está em 11% para quem é graduado, acho que aumentou. A cooperativa, pelo menos a Coap, ela tira 20%. Né? Ela desconta 20%, ela não desconta 11%. Ela desconta o INSS, mais uma taxa pela cooperativa, mais outra taxa de alguma coisa, que eu não faço ideia do que seja, entende? Então, assim, é assim que a cooperativa funciona. E ela não te dá direito nenhum. Então, você não tem férias, você não tem 13º, você não tem FGTS, você não tem nada, né? A única coisa que você tem é um contrato que você assina, que pode ser rasgado a qualquer momento, eles podem rasgar esse contrato, então você não tem garantia. E você paga o INSS para se um dia conseguir se aposentar. Isso, exatamente. Você paga o INSS para poder se aposentar por tempo de serviço, tá? E aí, o que acontece? Vocês não ouviram falar em cooperativa, mas elas estão em todos os lugares, todos, absolutamente todos. No Ceará, virou uma imoralidade. Não vou usar o termo que meu amigo usou, mas ele é ótimo, porque ele conhece essas cooperativas de cabo a rabo. Ele mora em Fortaleza. E isso virou uma imoralidade, de fato, uma falta de respeito. E fugiu do... Como é que eu posso dizer? Virou uma bola de neve tão grande
que fugiu assim das mãos das autoridades. O secretário de saúde que está aí, o Cabeta, ele, inclusive, é uma pessoa bem responsável, tá? Se vocês não conhecem ele, procurem conhecer. Ele é uma pessoa responsável. Quando ele entrou, ele viu a bagunça e ele quis organizar. O que ele fez? Ele quis fazer um concurso público em Fortaleza, que não tem um concurso público há mais de 15 anos. Vamos fazer um concurso. Gente, as cooperativas caíram em cima, dizendo que você não pode fazer um concurso, porque senão, olha a quantidade de gente que vai ficar desempregada, né? Por conta da cooperativa. 90% dos profissionais da saúde de Fortaleza trabalham em regime de cooperativa. 90%. Isso iniciou há uns 10 anos atrás, mais ou menos. Era uma cooperativa bem pequenininha, como a Coap, e foi aumentando, foi aumentando, foi aumentando. E isso fugiu do controle completamente. E hoje em dia, eu acho que não existe mais um modo, não existe alguém com pulso, né? O Camilo Santana, apesar de tudo que ele está fazendo, está sendo muito correto nas atitudes dele, ao meu ver, uma opinião minha, mas ele não consegue, ele simplesmente lavou as mãos para a saúde cearense, digamos assim. Então, as cooperativas, elas tomaram de conta do Ceará. E aí está acontecendo um processo de interiorização, elas estão vindo para o interior. Os profissionais de Iguatu, que não são concursados, eles são pagos pela cooperativa. Em Acopiara, do mesmo jeito. Eu acredito que em Cariús, do mesmo jeito, Tamires. Eu coloquei aqui as 3 principais cooperativas que eu lembrei, mas existem várias outras, tá? Tem a Coap, que ela é bem grande, né? Em termos de tamanho e de dinheiro também. Tem a CoSaúde e tem essa fundação, que é a Fundação Leandro Bezerra, que a maioria dos profissionais também em Fortaleza estão sendo pagos por ela. Inclusive, é ela que faz alguns processos seletivos, tá bom? Outra coisa, gente, processo seletivo, ele garante alguns direitos, mas é um trabalho temporário. E esses processos seletivos na área da saúde, eles não são carteira assinada também, tá bom? Então, os direitos, eles são muito poucos, são iguais aos direitos da cooperativa, perdão. Então, é isso, gente, assim, é isso que acontece quando a gente terceiriza os encargos públicos, entende? Eu estou pegando dinheiro público, que era para ser revertido, para pagar um profissional da saúde, mas eu estou entregando esse dinheiro na mão de uma empresa que vai tirar a porcentagem dela, né? Já que você não quer ter trabalho, prefeitura, para pagar ninguém, você me dá aqui a responsabilidade, eu tiro a minha parte e o que der de porcentagem aqui eu dou para os profissionais. É basicamente isso. É assim que funcionam as cooperativas, tá? O Camilo Santana assinou um decreto agora, eu achei importante colocar isso para vocês, porque pouca gente sabe também. Assinou um decreto que ele prevê um auxílio para os profissionais de saúde que foram afastados por conta da Covid-19. E aí, esse auxílio é para os técnicos, para os enfermeiros e para os médicos, tá? De onde é que sai esse dinheiro? Primeiro, por que ele fez isso? Porque ele é bom? Não. Ele é bom. Porque é justo. Ele é bom. Porque é justo. Ele é justo. Sim. Não, estou dizendo assim, não porque ele é bom, porque é justo ser feito isso. Sim, é justo. Mas isso não deveria acontecer, entende, Deliane? Isso não era para acontecer. Sabe por quê? Porque esse dinheiro de onde ele tirou esse auxílio é o dinheiro do Fundo Estadual de Saúde. É o dinheiro que vem para ele fazer concurso público, que nunca foi feito e que não vai ser feito por conta das cooperativas. Então, é injusto de onde ele tira o dinheiro. Agora, o profissional que foi contaminado e que não está podendo trabalhar, seria justo receber, mas de uma maneira... Justíssimo, gente. Mas olha só o que eles viram, né? Eles perceberam que 90% desses profissionais são contratados por cooperativa. Esses profissionais estavam adoecendo e eles não recebiam, sabe por quê? Porque eles recebem por produção. Tem cooperativa que te paga por hora trabalhada. Então, se você trabalhar tantas horas, você vai receber tanto, entende? Então, quando você recebe por produção, que você adoece, você não recebe nada. E aí, profissionais adoecidos, afastados, com atestado, nunca vi cooperativa atrás de enfermeiro como essa semana. As cooperativas estão enlouquecidas atrás de enfermeiro, de técnico de enfermagem, porque os que estão trabalhando não querem mais trabalhar e os que estavam trabalhando estão afastados porque adoeceram. Fora aqueles que adoeceram e morreram, que a quantidade é absurda. Eu não sei se vocês viram no jornal, mas
o número ultrapassou o número da Itália e da Espanha, o número de profissionais que morreram. Com certeza. Uhum. Né? Então, assim, é um absurdo atrás do outro. Então, como eles viram que não tinha um profissional que queria trabalhar, os profissionais estavam em casa, não tinham dinheiro, porque não estavam trabalhando, ele falou, não, eu vou pegar esse dinheiro aqui, que era para eu fazer um concurso, e eu não fiz, e vou transformar isso no auxílio para essas pessoas que estão afastadas. Aí quem não tem conhecimento, aí bate palmo pro Camilo e pede ele presidente em 2022, né? Veja bem, a minha crítica não é uma crítica à governabilidade do Camilo, entende? Eu acho que particularmente é uma opinião particular mesmo. Né? Uhum, mas é certo. Eu acho que particularmente ele está fazendo um bom trabalho, entende? Com relação à Covid-19, eu acho que ele está sendo muito responsável nas decisões que ele está tomando. Essa é uma crítica ao sistema de saúde que foi colocado há mais de 10 anos, né? E que não impediu que essas cooperativas crescessem. Porque isso era uma coisa que podia ter sido impedida, mas que não foi. Então, foi privatizado. Isso é privatização da saúde pública. Isso é precarização do trabalho. Isso é deixar o trabalhador sem direito nenhum, entende? Isso é explorar o trabalho das pessoas. Porque quando você tem uma profissão que cobra como a nossa, que exige, que pressiona, que a gente não pode errar, que a gente tem que fazer as coisas do jeito certo, que a gente tem que trabalhar com humanização, tudo isso é cobrança. Então, você pega uma profissão dessa, que já é cobrada, e você não dá direito e valorização nenhuma para esse profissional. Entende? Isso que eu acho absurdo. É o absurdo dos absurdos. E eu não vejo como consertar isso mais, de verdade. Eu não vejo como você tirar 90% dos trabalhadores que estão em regime de cooperativa e fazer um concurso, por exemplo. Até porque essas cooperativas, elas têm o apoio dos grandes empresários e dos políticos também, entende? Porque todo mundo ganha. É uma questão de dinheiro. Todo mundo sai ganhando. Cada um ganha uma porcentagem, sabe? Então, assim, é um dinheiro que eles não querem perder. E a Coap... É um todo mundo menos o verdadeiro... Menos o profissional. Né? Menos o profissional. Todo mundo ganha, menos o profissional e o profissional. Mesmo quem paga, né? Mesmo quem paga para trabalhar. Exatamente. Então, assim, gente, essa é a minha crítica, entende? É esse regime que poderia ter sido impedido e que não foi. E aí, eu ia falar alguma coisa, mas eu esqueci. Enfim, é isso, a cooperativa é isso, né? Com certeza vocês vão ouvir falar muito de cooperativa ainda, porque eu não vejo como elas vão se desmembrar do Ceará. Eu acho que isso não vai acontecer. Pelo contrário, a tendência é só crescer. A Coap vai virar um centro médico, como a Unimed virou. A Unimed começou sendo cooperativa, pouca gente sabe disso, mas a Unimed era uma cooperativa e virou um plano de saúde. A Coap tem essa pretensão também de virar plano de saúde e é o que vai acontecer se ninguém fazer nada. Se ninguém fizer nada, se ninguém tentar fazer nada, tá? Então, vamos lá. Estamos terminando. O trabalho temporário e autônomo. Trabalhador temporário e autônomo. Como eu falei para vocês, né? O técnico de enfermagem, ele pode ser autônomo, mas a palavra não é bem essa, né? O que eu quero dizer é que ele pode trabalhar por conta própria sem ter ninguém que o empregue. Mas, na verdade, o certo é dizer que ele é liberal. Por quê? Porque o autônomo é aquela pessoa que não precisa, que trabalha por conta própria, mas que não precisa ter qualificação nenhuma, entende? Então, qualquer pessoa que trabalha por conta própria, seja com venda, seja com produção de alguma coisa, pessoa vende roupa, vende comida, enfim, ela é uma pessoa autônoma, é um trabalhador autônomo, tá? Quando eu digo que a pessoa é um trabalhador liberal, é porque ela tem uma qualificação como técnico de enfermagem, que tem um curso, que teve que estudar 2 anos e que presta, como é que eu posso dizer? Ele tem que dar satisfação daquilo que ele faz a um conselho, entende? Então, como a gente paga o conselho de enfermagem, que é o COREN, a gente paga a taxa, a gente está sendo regido por aquele conselho. Então, tudo que a gente fizer, mesmo que de forma liberal, ou seja, eu vou montar uma empresa de home care, por exemplo. Eu já disse a vocês que é preciso ter
precisa ter uma pessoa de nível superior, né? Mas aí eu quero montar essa empresa. Ok, você pode montar, mas tudo que você fizer, você vai ser fiscalizado pelo Conselho de Enfermagem, entende? Então, é um profissional liberal. Ele não é necessariamente um profissional autônomo, ele é liberal, tá bom? E o emprego temporário é aquele que você também não tem garantia, que você pode ser demitido a qualquer momento, uma seleção pública, por exemplo, tá? É um emprego temporário, tá certo? Ele também não te dá muitas garantias, mas você está ali empregado, você está recebendo seu dinheiro. Existe um regime de pagamento que é chamado de RPA, que eu não vou lembrar agora o que significa a sigla, não vou lembrar, mas é um regime que ele te considera como um profissional autônomo, né? Que é o regime de RPA. Você é considerado autônomo porque você recebe diretamente pela prefeitura, pelo órgão que te contratou, entende? Então, você não precisa passar por cooperativa. Ele é um regime até melhor do que a cooperativa, porque ele não desconta nada, tá? Ele desconta só INSS, se eu não me engano. Ele não tem aquela taxa que as cooperativas cobram. Então, a prefeitura, ela te paga diretamente. Ela te contrata e paga, deposita o dinheiro direto na sua conta, tá bom? Você tem alguma dúvida com relação a isso? Alguém tem alguma dúvida? Pronto. Eu coloquei aqui um vídeo, que aí eu vou deixar para vocês assistirem, que é, como eu falei para vocês lá no início, é do Carlos. Ele é um enfermeiro. Ele é professor também. Eu gosto dele enquanto professor, apesar de não concordar com algumas coisas dele, mas eu coloquei esse vídeo, esse link, para vocês irem lá no YouTube depois e olharem. É um vídeo curto, de menos de 10 minutos. É uma crítica que ele faz a tudo isso que a gente falou aqui, né? O nome do vídeo, se eu não me engano, é Para Onde é que está indo a nossa profissão, alguma coisa assim. É uma crítica bem bacana que ele faz a esse modelo de contratação, a forma como as pessoas estão precarizando o trabalho em enfermagem, enfim. É uma dica para vocês assistirem, tá certo? E aí a gente encerra com essa frase do João Vieira, que diz que a enfermagem é a arte do cuidar. Sem enfermagem não há cuidado e sem cuidado não há vida, né? A gente sabe disso e entende isso na prática, tá bom? Certo. Então, assim, gente, por hoje era isso, tá? Vocês viram que, apesar de ser um slide curto, tem muita coisa para se discutir, né? Porque, de fato, é algo que pega muito na nossa prática. A gente está falando de direito, né? Direito que é nosso. Do que é nosso. Quando a gente fala de direito, a nossa tendência mesmo é discutir, enfim, né? Para entender. Para a gente entender alguma coisa, tem que você fale e debater. Sim, exatamente. Exatamente.